E o Agricultura BR fala agora sobre um tema que nós temos tratado diariamente, porque influencia o setor do agronegócio e todos os setores da economia de maneira geral. Eu estou falando a respeito do conflito China e Estados Unidos. Nós tivemos agora, nesta semana, novas tarifas sendo impostas pelos norte-americanos. Depois, a China também fazendo algum tipo de retaliação, os americanos exercendo ameaça, mas com taxas diferentes. Por isso que eu vou conversar agora com o economista Norman Calmos, que está aqui conosco. Norman, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente no Agricultura BR, no canal do Boi. E quando a gente fala de essa relação norte-americana com a China, é uma coisa que vem acontecendo, mexendo de tal forma com o cenário global, que hoje algumas das maiores empresas do mundo, no caso do agronegócio, já começam a falar em nova rota comercial agrícola. Esse conflito, que muita gente acreditava que ia passar rápido, não está passando. Norman, boa tarde. Buenas tardes, gauchada. Então, seguinte, sim, é verdade. Uma das coisas que a gente sabe em economia é que ninguém consegue prever nada, né? Então, nós não temos essa possibilidade. A bola de cristal de economista, principalmente, não funciona. O que nós que não estamos dentro do governo norte-americano, nós que estamos meio de fora e temos... É uma coisa meio de torcida. Nós não conseguimos avaliar qual é a expectativa, sequer, e quais são os reais interesses do governo norte-americano em relação a isso. Portanto, a gente avalia e fica chutando. Será que vai acontecer ou não? O fato é que está demorando mais do que se imaginava. Não tem nenhuma expectativa, nenhum sinal de que isso vá mudar nos próximos meses sequer, porque, evidentemente, o Trump é um cara que tem um poder muito grande e ele gosta de usar esse poder, né? Essa é uma situação muito diferente da que nós temos e o mundo inteiro necessariamente tem que ficar à mercê disso. Tem uma questão, né, que a gente vê, hoje mesmo eu falava que a União Europeia, depois daquela conversa que teve com o governo americano, passou a comprar mais soja, que os Estados Unidos tem que vender aquela soja para alguém. E começou a comprar mais soja dos Estados Unidos, já está comprando mais soja americana do que brasileira. Soja brasileira, nós vamos encerrar o ano praticamente sem nada de estoque de passagem no país. Hoje, Estados Unidos é um parceiro comercial, digamos, sobre o aspecto psicológico principalmente, né? Psicológico para um país é interessante, mas é um parceiro confiável, mano? Primeiro, deixa eu fazer uma observação em relação a essa situação da União Europeia. Eles estão efetivamente comprando mais soja dos Estados Unidos, no entanto, os Estados Unidos aceitaram comprar mais produtos industrializados deles. Não é de graça. Não é de graça. Então, isso aconteceu por conta de uma negociação, porque o Trump tem tudo menos burrice. Ele não é burro, definitivamente. Ele sabe onde é que ele está mexendo. Tá? Então, ok, a Europa então está negociando, e está negociando bem. Eles conseguiram condições vantajosas. E não, os Estados Unidos hoje não são um parceiro confiável. Mas tem que levar uma outra coisa em consideração. A China tampouco é. Então, se nós tínhamos mais confiança nos Estados Unidos do que na China em termos de possibilidade de negócios, neste momento os dois estão se degladiando e o mundo fica parado olhando e falando, quem é que vai fazer uma bobagem primeiro? É complicado, é uma situação perigosa, porque pode crescer, né? Esse problema pode se aprofundar, nós não sabemos até que ponto que pode ir, mas de qualquer forma, precisamos estar muito atentos para poder aproveitar as oportunidades que surgem a partir daí, né? Então, é verdade que, em termos de comércio, a confiança, a reputação é um negócio extremamente interessante e os Estados Unidos estão perdendo isso nesse momento. Norman, em relação a essas oportunidades, janelas de oportunidade que podem se abrir para vários países, para o Brasil, para os seus parceiros de Mercosul,
O que pode acontecer? Nós estamos vendo hoje as estimativas, no caso aqui a gente fala muito de soja, mas estimativas que mostram uma venda muito maior, né? A expectativa de venda muito maior de soja brasileira, né? Pulando de um recorde, que já era recorde no ano passado, na casa de 60 milhões de toneladas, agora para 76 milhões de toneladas, no próximo ano 75 milhões de toneladas. É o Brasil tomando totalmente aquela fatia, praticamente, tomando totalmente a fatia que era norte-americana. Isso é bom para o mercado, porque o Brasil, de certo modo, também deixa de atender países, né, outros países asiáticos, por exemplo, que atendia num volume muito menor. Isso é interessante? Nós precisamos começar a mudar um pouco o nosso mix, né? Algumas coisas interessantes também aconteceram e esse crescimento não ocorre à toa. Nós tivemos uma quebra de safra na Argentina violenta. Tá? Então, essa é uma situação séria. Nós estamos ocupando espaços, mas não é uma coisa que acontece à toa. Uma outra coisa que está acontecendo de interessante, isso eu estou acompanhando até porque eu estou promovendo de alguma forma, é que os preços referenciais estão mudando um pouco. Quem está disposto a comprar realmente, ou quem precisa comprar para executar, para realizar contratos, está disposto a pagar acima do mercado, que é um negócio que não acontecia há pouco tempo atrás. Então, é interessante sobre esse aspecto. Estamos fechando transações nessas condições, mas, além disso, se a gente olhar um pouquinho adiante, não é muito bom, porque nós estamos reforçando a nossa posição de vendedores de matéria-prima, de produtos primários. E para um comprador só? Não que a gente possa fugir muito da China, mas para um comprador só, concentração total. Então, olha só, nós concentramos no produto primário, nós estamos aumentando a nossa concentração em poucos compradores, então a gente está de novo caindo numa situação complicada, mas o que acontece no imediato? Está todo mundo feliz porque está vendendo. Então, do ponto de vista estratégico, está tudo errado. Nós precisamos diversificar isso, nós não podemos continuar vendendo, nós estamos exportando água, nós estamos exportando a nossa água para os lugares onde não conseguem ter a produção que a gente tem. Então, é muito complexo e eu não vejo neste momento, esse é o mais sério da história, uma política organizada do ponto de vista de governo, não vejo nenhuma política nesse sentido de mudar essa situação e de agir de forma mais estratégica. Qual hoje, no seu entendimento, Norman, a principal possibilidade que está se abrindo em termos de oportunidade de negócios com o conflito entre as duas potências econômicas? De novo, as nossas bolas de cristal não funcionam muito bem, bola de cristal de economista não é boa. Mas, assim, no aspecto especificamente utilizando esses nossos produtos primários, o que nós deveríamos fazer é ter força suficiente para dizer, olha, ok, eu vou vender soja para você, mas eu tenho isso daqui. Que foi o que a Europa fez. Né? Você acha que era um bom momento para abrir o mercado de frango de novo com a China? Eu acho que é um ótimo momento para discutir absolutamente tudo, desde que nós tivéssemos uma situação política estável. Então, eu acho ótimo, é uma janela importante, mas eu não sei se nós vamos conseguir aproveitar em função disso. Tá? É um ótimo momento. Então, política de comercialização é uma coisa que não adianta a gente falar, o produtor ele pode fazer um monte de coisa, mas isso tem que ser coisa de governo. Cadê o nosso governo que sumiu, só porque nós estamos em eleição? Então, sumiu o governo. Quais são as expectativas, ou quais são as propostas dos próximos governantes, dos próximos candidatos ao governo nesse sentido? Ninguém fala nada. E, francamente, nenhum tem. Ninguém fala nada. Pode ser de esquerda, de centro, de direita, nenhum tem. Isso, sabe? Então, a gente vê algumas coisas, tem um posicionamento mais liberal de um de outro, mas, assim, nessas condições, embora a gente possa ter todas as críticas do mundo ao comportamento do Trump meio errático e de governar por Twitter, mas, assim, no fundo, isso ele faz. Então, ele trouxe para si esse poder de negociação, que os Estados Unidos têm de sobra, mas que nós também temos. Onde é que nós estamos? Nós continuamos sendo menos de 1% da cadeia de comércio do mundo. Isso é absurdo. Nós somos um continente, um país continental, e não assumimos esse nosso papel.
é falta de coordenação, de liderança e falta de objetivo. Aí sim tem que ser do governo federal, não adianta, nós não temos como substituir isso. Enquanto isso, evidente, alguns estados ou alguns produtores podem, evidentemente, negociar em condições específicas, bons acordos, nós temos iniciativas do poder, do governo, das empresas privadas, dos produtores, nós temos algumas iniciativas que são interessantes, mas, no geral, nós precisamos evoluir demais, não é muito rápido, não. Tá certo, Norman, sempre um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. O prazer foi meu, muito obrigado. Conversei com o economista Norman Calmos, falando um pouco a respeito desses efeitos do conflito China-Estados Unidos.